Diz-se que analisar comédia é como dissecar um sapo. Ninguém se ri e no final o sapo morre. Pois bem, esta é a Autópsia do Sapo, o podcast onde comediantes esmiuçam uma boa piada. O meu nome é Hugo Rosa, vamos a isso. O convidado de hoje é, na minha opinião, provavelmente a pessoa perfeita para o primeiro episódio deste podcast, porque é alguém que trabalha em comédia basicamente desde que atingiu a maioridade, ok? Desde que chegou a adulto. São cerca de 20 anos em stand-up comedy, talvez. É autor de 3 livros, autor dos podcasts Private Joke, com o melhor amigo, e Terapia de Casal, com a melhor amiga, a esposa. Guionista do Isto é Gozar com Quem Trabalha, do Ricardo Araújo Pereira. E publicou recentemente no YouTube a sua 3ª hora completa de stand-up chamada Não Faz Sentido. Ele é o Guilherme Fonseca. Bem-vindo, Gui. Como é que estás? Opa, muito obrigado. Boa introdução. Estão-me sempre a pedir sinopses e eu não sei se não vou usar esta. Pronto, eu faço um bocadinho de clipping, mando-te isto e usas aqui em diante, ok? Para mim está excelente. O único erro que tu tiveste aí foi quando disseste que eu fazia o private joke com o meu melhor amigo, que é o Pedro, e fazia a terapia de casal com a minha melhor amiga, que é a Rita. Se tu vais dizer agora que se divorciaram, é mau timing, ok? Não, estamos casados. Agora, a ideia de que a Rita é a minha melhor amiga, eu não sei se isso não é um exagero... Eu achei que era fofo. Eu pensei, tipo, aquela história de que a esposa é a melhor amiga e tem que ser, e é uma parceira, companheirismo, mas afinal, pois, pá... Essa é a única que eu não punha no Wikipedia. De resto eu acho que está tudo certo. Pronto. Também podes pegar neste clipe e tratar disso no próximo episódio do Terapia de Casal, está bem? Sim, okay, sim. tipo, Sim. boa. Vai dar uma boa hora de terapia. Olha, como é que estás? A esposa, os gatos, tudo fino? Está tudo tranquilo, Boa. obrigado. Estou agora num processo de... que acho que te vais rever. Estou agora num processo de, como no dia 1 de janeiro pus o meu último solo no YouTube. Yeah. Esse material faleceu, morreu, pronto, adeus, até à próxima. E então agora estou naquele processo, que acho que tem tudo a ver com este podcast, em que estou a voltar a construir texto, porque para o ano, em 2026, queria ter um solo novo. E portanto estou nesse processo de voltar a empurrar a pedra até ao topo da montanha, para depois ela cair outra vez, para eu voltar a empurrar outra vez. E então neste momento acho que tenho 15 minutos fechados. Estou com 15 minutos. Porque tu gravaste o quê? Gravaste para aí no verão, será? Ou em outubro? Eu gravei em abril do ano passado. Em abril, pronto, ok. Portanto, eu ia dizer, ok, para aí em um ano já escreveste 15, 20 minutos. Eu também tenho para aí o meu material novo, tem para aí neste momento já um ano e meio, para dizer a verdade, um bocadinho mais trágico. Também não tenho mais do que 15 minutos que eu gosto. Já mandei lá para cima para aí uns 30 ou 40, mas que eu gosto, 15. Pois, eu gosto muito de fazer o processo de partir para um solo com 1h20 de texto. Para depois cortar para 1 hora e eventualmente, quando tu começas a olear, pelo menos isso aconteceu com o meu último solo, que não faz sentido, começa a olear e aquilo começa a estender um bocadinho e chega à 1h10. Pronto. Certo. E então, mas o meu objetivo é ter 1h20 de texto de solo para depois cortar para 1 hora de solo. De conteúdo que publicável, prático, não é? Yeah, tipo o best of. Sim. Faz sentido, tem sido mais ou menos esse o padrão. Mas olha, vamos aqui, vamos direto ao objetivo deste podcast, ok? Que tem, assim, é um bocadinho de nicho, eu tenho noção disso, não é? É para fãs de comédia, é para geeks de comédia, tenho noção. É um biguista, se calhar, vai ser ouvido por nós e mais 4 comediantes. Mas a ideia olha, que eu acho que não concordo, porque há muito o fenómeno do podcast de entrevistas a humoristas. Eu acho que isso é desde o Alvin e o Nelson Nunes tiveram agora é o do Expresso do Humor à Primeira Vista, o Humor à Primeira Vista, o Observador também teve se eu não estou em erro, que se chamava Com o Humor se Paga. Isso é um fenómeno que eu acho que as pessoas gostam de acompanhar porque gostam de ouvir humoristas. Vá-se lá saber porquê, até são divertidos. Mas eu acho que também há vontade de perceber como é que funciona a comédia, acho eu. Isto vem um bocadinho daí, de algumas pessoas me perguntarem, tipo, então, mas como é que é? Ainda há aquelas perguntas básicas, não é? Tipo, mas ensaias, não ensaias, escreves, não escreves, repetes. É isso que já é um bocadinho padrão para nós, não é? Mas depois existe o detalhe que é a piada, o elemento único, objetivo, do qual nós numa 1h20, que se calhar queres dizer para aí umas 300, se fôssemos a fazer umas contas, certo? Sim. E que nós, de certa forma, somos um bocadinho fascinados. Então o objetivo é este. Eu sugeri, no fundo, trazeres uma piada de um humorista que tu gostes, uma piada que tu gostes. Para transparência, eu não sei qual é a piada, sei apenas quem é o humorista, não é? Porque queria-me preparar Sim, é verdade. Caso eu não conhecesse o gajo ou a gaja. Mas queres, por favor, enunciar a piada que tu trouxeste e quem é que é o autor ou a autora? Sim, senhora. Vou primeiro dizer quem é o autor, só porque é um comediante que eu via crescer nos últimos anos e é um comediante que eu gosto muito e que já acompanho há algum tempo. Foi-me aconselhado por um amigo chamado Jorge Amaral. Um grande abraço para ele.
que é um comediante chamado Kyle Kinane. Escreve-se Kinane. Kinane. Yeah. Que é um humorista, eu vou dizer, de Liga C, B agora, se tudo estiver a correr bem, que eu já conhecia de algumas coisas do YouTube porque gostava muito do tom dele. Eu gosto da voz, gosto da cadência, eu gosto... Yeah. Ele tem mesmo ar de quem vai a comedy clubs depois de fumar cigarros, e ele teve, acho eu, um problema com o álcool, se eu não estou em erro, agora ele está limpo. Mas eu acompanhava o stand-up dele e ele começou a pôr solos inteiros no YouTube. Ele tem pelo menos 3 ou 4 solos de 4 anos seguidos que ele disponibilizou inteiramente no YouTube. Mas, curiosamente, o bocado que eu escolhi foi um bocado que eu nunca mais me esqueci de texto dele, que está numa coletânea da Netflix chamada The Stand-Ups, que eu não sei se tu acompanhaste ou não. Vi um ou dois, sim. O The Stand-Ups, aquilo é uma coisa da Netflix que já tem alguns anos, muito antes da Netflix tentar dominar completamente o mercado da stand-up comedy, até com um festival em Nova York, Netflix is a joke, mas eles tinham uma coisa chamada The Stand-Ups, em que convidavam 6, 7, 8 humoristas e cada um fazia 20 minutos, meia hora, como a HBO fazia há uma data de anos. E cada um era um episódio diferente, não é? Se não me engano, era mesmo assim. Lembro, sim, boa. E o Kyle Kinane tem lá um episódio que tem lá um beat. Ele fala 27 minutos, 28 minutos, se eu não estou em erro, e o beat é praticamente metade desse tempo, que eu nunca mais me esqueci, que o beat começa com uma piada, que a piada em si é engraçada, mas não é brilhante, mas depois entra em 15 minutos de texto que eu adorei, e a piada é, eu vou dizer em inglês e depois traduzo. Tentamos, sim. One of the main reasons I would make a terrible clan member is because I'm a very sloppy eater. Vou traduzir para português. Brutal, uma das razões principais que eu dava um péssimo membro do clã, do Ku Klux Klan, é porque eu sou muito trapalhão a comer. E eu adoro esta frase. Adoro esta frase. É brutal. Eu só na premissa já me estava a rir, não é? Tipo, the one of the reasons. Já estou contigo. Então, mas diz-me lá, porque é que gostas da piada? Para além do motivo, não é? De que isso depois eventualmente deve dar um beat sobre o Ku Klux Klan gigantesco, imagino eu. Por acaso não conheço o beat, mas porque é que gostas desta piada então? Vamos por aí. Eu gosto desta piada porque a premissa disto é. E atenção, primeiro há uma camada de reconhecimento que é eu sujo-me imenso a comer. Eu não sei porquê, eu não tenho Parkinson, não sou uma criança de 2 anos, não sei porque é que me sujo tanto a comer, mas eu revejo-me muito nele dizer que é porcalhão a comer e de sujar muito. E depois a ideia que ele foi buscar de eu dava um mau membro do Ku Klux Klan porque sou porcalhão a comer, sou trapalhão a comer. Porque os gajos estão impecavelmente vestidos de branco. Vestem de branco, não é? Que cagam-se todos, imagino eu, tornava-o perfeitamente identificável. Não é? Quais é que será que são os membros do KKK? Olha, aquele é o Kyle, porque está todo cagado. Imagino que seja parte do caminho, é engraçado que ele depois ele faz uma coisa engraçada. Eu não sei qual é o teu processo a escrever stand-up comedy. Sim. Mas eu faço uma coisa que funciona um bocado. Guilherme, vamos ser transparentes, nem eu sei. Mas eu faço uma coisa que é um processo que eu já fui falando com algumas pessoas e não é 100% assim, mas parte muito deste processo de escrita, que é, imagina que, vamos usar aqui o exemplo do Kyle Kinane desta piada. Ele lembrou-se, eu sujo-me imenso, eu não podia fazer parte do Ku Klux Klan, porque os gajos estão todos vestidos impecavelmente de branco, não podem ir com nódulos na vestimenta, não é? Na vestimenta, no traje. Quer dizer no kimono, mas kimono não é a palavra certa para aquilo. Acho que não. Acho que é outro grupo de pessoas. E eu depois faço uma espécie de círculos. Ou seja, imagina, no meio eu tenho o Ku Klux Klan roupa branca. Depois tenho Ku Klux Klan outras fardas. Depois metes uma bola ao lado que é quem é que tem fardas? Porquê é que é branco? Certo. E então eu vou fazendo assim uma espécie de desdobrar a ideia do centro com coisas mais pequenas. Se for garrafa de água, eu desdobro em garrafas e em água. Garrafas de quê? Porquê garrafa? Latas, torneira, copo. Ou seja, tu vais fazendo assim uma espécie de círculo central com a ideia principal. Eu nunca vi formalizado exatamente dessa forma, mas eu trabalho da mesma forma. Não é exatamente igual, mas eu tenho uma ideia fulcral que acho que tem piada. E que se calhar podia ter sido esta ideia. Eu sou tão trapalhão a comer, que eu nem no Ku Klux Klan podia. E, isto é o centro. E agora eu escrevo à volta disto. E depois começo a fazer esse género de perguntas para mim mesmo. Que outras situações é que eu, ser um sloppy eater, me afetaria na vida, não é? Tipo, porque é que tem piada ser no Ku Klux Klan? Porque os gajos se vestem impecavelmente bem. Quem mais é que se vestia impecavelmente bem? Os nazis, se calhar, não é? Começa a pensar naquelas situações de como é que eu dizer, de periferia absurdas em que não te queres estar envolvido. E de repente
faço-me ali um mashup e depois tento escrever de uma forma lógica, que não é assim muito bom para comédia, mas pronto. Sendo que o que eu acho que tem graça nesta piada do Kyle Kinane Sim. é a maneira como ele tem a frase. Eu vou voltar a dizer em inglês, Sim. porque eu acho que a maneira como ele lança isto é super engraçado, porque ele não diz eu dava um péssimo membro do Ku Klux Klan porque sou trapalhão a comer. O que ele diz é: one of the main reasons I would make a terrible Klan member is because I'm a very sloppy eater. O que tem graça aqui é que o gajo diz que uma das razões principais que eu dava um péssimo membro do Ku Klux Klan é porque eu sujo-me a comer. Ele está a equiparar tipo, não ser racista com sujar-se a comer. São duas coisas que para ele são duas razões válidas para não fazer parte da Ku Klux Klan. E não só se fosse a pensar numa construção clássica de piada, se calhar tu dirias uma coisa do estilo I'm such a sloppy eater, não é? Premissa. Ele na verdade pôs a premissa quase no fim. Completamente. Ele diz I'm such a sloppy eater that I would even make a bad Ku Klux Klan member. Seria isso que pensássemos numa lógica mais tradicional de piada, era isso que fazia sentido. Sim, mas aí era mais hack, acho eu, porque era mais a minha mãe é tão gorda que... É ou isso, seja, mas é aí que eu quero chegar, no sentido clássico da piada, parece que ele inverteu, não é? Mas inverteu com uma riqueza porque ele sabia que a premissa tinha riqueza, não é? Sim. Um dos motivos pelos quais eu não seria um bom membro do Ku Klux Klan, ele sabe, isto é rico para caraças. Eu depois desta frase posso dizer o que eu bem entender, que quase consigo ter piada sempre, não é? Sim, é engraçado porque assim, depois ele vai para o humor de observação, que é uma das principais razões que eu dava um péssimo membro do Ku Klux Klan é porque sou trapalhão a comer. E tu és completamente surpreendido porque... o que ele está a fazer é o humor de observação dos fatos serem brancos. Ele não está a falar de racismo, não está a falar de... Certo. E é engraçado porque ele a seguir completa com their laundry game is on point, they keep their whites white. Pá, que é uma grande frase. Aí já está. É uma grande frase. Tu sabes quando tu me disseste que era o Kyle Kinane, eu conhecia-o, mas já não vi nada dele há muito tempo, então fui ouvir o último special dele no Spotify. O Dirt Nap, que é excelente. Sim, acho que é esse. Era 2020, se não estou em erro. E ele abre com uma que também é uma piada muito simples e que ele acaba por fazer o mesmo jogo que tu agora estás aqui a dizer, que é... Bem, a piada é I don't know why people who play the lottery aren't more afraid of lightning. Que é uma piada super simples e também um bocadinho mais o lógico. Se calhar no sentido hacky ou clássico, uma piada seria people who are afraid of lightning. Não, por acaso não, neste caso aqui aplica-se, não dá para reverter. Estava agora a pensar. Pois não dá, nessa não dá. Esta aqui tem todas as palavras certas. Mas pronto, é grande piada. E é giro. Porque é sobre ele, no fundo também é sobre ele ser sloppy. Não é, lá está, não é sobre haver o racismo, eu ia dizer implícito, mas não explícito, neste caso, da organização que é o Ku Klux Klan. E funciona. Piada brutal, adoro. Sim, e é engraçado porque o texto nunca é do ponto de vista de o Ku Klux Klan são racistas, não podemos não sei o quê. Obrigado, sim. E é engraçado porque ele diz isto, ele diz one of the main reasons I would make a terrible Klan member is because I'm a very sloppy eater. Diz their laundry game is on point, they keep their whites white. Certo. E depois as pessoas estão a rir, obviamente, porque já perceberam o ângulo, e ele põe um bocadinho o pé de fora outra vez do tema e diz... I wear a white t-shirt in my apartment and 20 minutes later I look like I got in a fight trying to fix a motorcycle. Ou seja, ele diz, estou com uma t-shirt branca em casa e 20 minutos depois parece que andei à luta enquanto estava a tentar arranjar uma mota. E depois ele volta para o tema do Ku Klux Klan e da roupa branca. Pá, e a quantidade de piadas boas que ele descobre, ele pergunta, um dos ângulos que ele tem é se o KKK terá catering. E que catering é que tem? Claro. Quem é que faz o catering? Do género, tu quando vais para uma reunião do KKK, se cada um leva uma coisa, e tipo, olha, o Dale trouxe as batatas. Aí, adoro as batatas do Dale e não sei o quê. E depois ele diz, é que eu nem percebo bem como é que eles se mantêm todos tão limpos, porque deve dar imensa tentação só de estar vestido de guardanapo, pá, que é uma grande frase. Não é o filme do Quentin Tarantino que tem tipo os gajos do KKK a discutir sobre terem feito os buracos? É o Django Unchained, acho eu. Isto aqui a propósito, lá está, tem a ver com as coisas mundanas de uma organização tão abertamente maléfica, não é? E é tipo os gajos todos a cavalo, estavam a planear a fazer a sua incursão e estão a falar tipo, esta porque não dá jeito nenhum na cabeça, não percebo quem é que fez isto aqui. E o grande deles, a minha mulher passou um dia a abrir buracos em sacos, percebem? A cozer pano, isto é dificílimo. Então é assim um sketch de 2 ou 3 minutos sobre uma coisa mundana da discussão, que é mais ou menos o que ele está a fazer, não é? Quem é que trouxe estas batatas?
pessoas, qual é que é o catering da Não, organização. completamente. É Depois, brutal. a certa altura, ele diz uma frase que eu adoro, que é, eu aposto que pelo menos uma vez já aconteceu na história do clã um member aparecer tarde para queimar a cruz, a cross, com nódoas de uma comida de uma etnia que não era suposto ele comer. Pá, e é uma grande frase. Porque ele depois faz um act out muito engraçado em que o gajo vê que tem nódoas e tenta se esconder atrás de outros, e o gajo que está a queimar a cross começa a gritar não sei o quê, porque Deus e nós é que somos os brancos, e de repente ele olha assim para o lado e diz assim: Dale? Is that guacamole? Pá, é uma grande frase. É uma grande frase. Pá, e é muito engraçado porque uma coisa era arranjares um ângulo engraçado que é, os gajos vestem-se de branco. E depois o gajo começa a explorar aquela coisa. A certa altura ele diz: e este gajo que apareceu com nódoas, quem é que lhe vendeu a comida? Porque ele já estava vestido com sim, exatamente. Tipo, com capitalista é a América, não é com um mexicano potencial vítima do KKK que diria, não pá, tudo bem, mas tenho que fazer os meus $8, portanto vamos a isso. O gajo até vai mais longe, que diz que há um mexicano que tem o restaurante e que recebe lá um gajo do Ku Klux Klan e que diz assim: é pá, tu não podes vir para aqui com essa roupa, pá. E o outro: mas eu gosto mesmo da tua comida. É muito fixe. E diz-me uma coisa, achas que esta piada, que eu acho que é um dos temas às vezes importantes em stand-up, que é uma piada exclusiva do Kyle Kinane, portanto isto é algo que é a voz do Kyle Kinane que é capaz de dizer, e quando digo voz cómica, não é a sua voz rouca de álcool e drogas que disseste no início. Se é uma piada que é exclusiva, que ele possa dizer, porque aquela que eu te disse no início do Euromilhões e de ter medo de relâmpagos, eu sinto que é uma piada bastante neutra, podia ter sido dita por várias pessoas. Até parece uma coisa meio Dimitri Martin, não é? Verdade, nem mais. Mas, por exemplo, esta aqui concretamente, que é um beat inteiro, não é parte de uma coisa que eu acho que é um ângulo, parece-me que é muito dele, não é? É a forma de pensar. Achas que é algo, outros comediantes conseguiriam fazer esta piada, este texto? Eu acho que outros comediantes conseguiriam fazer esta piada, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que quando tu vais ver o stand-up do Kyle Kinane, para quem não conhece eu aconselho, principalmente o último. Eu acho que o último especial dele, o Dirt Nap, que está no YouTube, é de 2024. Acho que podem ir ver, que é, se gostarem desse, depois tem outros para trás. Mas eu acho que o Kyle Kinane mistura várias coisas que eu gosto no stand-up, que é, ele tem o humor de observação, como nós já estivemos a falar aqui, mas o principal dele é mais sobre os erros dele enquanto ser humano. Ele fala muito das coisas em que está errado, as coisas que faz mal, as coisas que ele não percebe como é que funcionam, das suas falhas como ser humano. E é por isso que ele também diz que é trapalhão a comer, é uma coisa que é sobre ele, ao mesmo tempo que ele fala sobre coisas da sociedade. Ele aqui está a falar de racismo e como é que a comida mexicana podia unir um senhor que é dono de um restaurante de comida mexicana e um gajo do Ku Klux Klan. É engraçado como ele faz esse ético. Ao mesmo tempo que uma coisa que eu gosto muito do Kyle Kinane é a capacidade que ele tem de... Porque nós às vezes escrevemos boas piadas ou bons ângulos e depois tem uma boa piada a seguir. E há gajos, mais tipo o Jim Gaffigan, acho eu, em que os ângulos não são propriamente engraçados, mas os act-outs até têm graça quando ele faz a voz e esta pessoa disse isso, e é que acrescenta a piada. O Kyle Kinane é superior para mim porque o Kyle Kinane consegue ter um ângulo muito bom, escrito numa piada excelente e um act-out a seguir que acrescenta imenso à piada. Ou seja, as camadas todas que o Kyle Kinane tem são coisas que os outros se calhar têm separados, mas que ele consegue fazer... A polivalência do texto dele é essa, é a entrega, é a cadência, é o ângulo, é a piada que está muito bem escrita e depois é o act-out que tem muita graça. Eu penso muitas vezes isto e eu até muitas vezes sinto-me relutante, às vezes, sei lá, estou a atuar com malta e vejo alguém que manda uma piada e lembro-me de um topper qualquer que podia incluir e nem sempre me sinto à vontade para partilhar, primeiro porque não tenho essa autoconfiança, mas segundo porque penso, tipo, será que isto não é uma coisa exclusiva da minha forma de ver, de encarar? Será que eles também poderiam... É aquela pessoa que está em palco a quem eu quero sugerir um topper, essa pessoa poderia fazer essa piada, e às vezes sim, não é? É genérico o suficiente e enriquece o suficiente, mas outras vezes não, é bué específico, especialmente quando eu digo tipo, meto-me estatística ao barulho, não é? Quando eu meto matemática a malta pensa, Hugo, só tu é que ouviste esta piada e pensaste 3 em 5 pessoas são gatos ou whatever. Portanto, às vezes é para mim difícil separar isso, e é por isso que eu estava aqui um bocadinho curioso, que se isto é exclusivo de Kyle Kinane, não é um gajo que é baixinho, ele é muito palavroso, apesar de tudo, ele não é um gajo super económico de palavras, do que eu me recordo. As piadas não têm gordura, mas não é, ele manda-se pelas referências adentro, sem medo, não é? Com aquela sua voz rouca, fala muito sobre as suas imperfeições, como tu disseste, e tu vai pensar, será que este ângulo
poderia ser exclusivo dele. Eu sinto que não era exclusivo, mas é como tu dizes, é claramente muitíssimo bem embrulhado por ser ele, não é? Sim, é engraçado porque essa questão da exclusividade, isso é giro de pensar, porque quando tu pensas em humoristas famosos, tu pensas em piadas específicas que esses humoristas famosos disseram. Se falares do Chris Rock, tu lembras de coisas que ele fez. Se falares do Chappelle, lembras de coisas específicas que ele fez. Mas se tu isolares as piadas em si, não quer dizer que não pudessem ser feitas por outra pessoa. Dou-te um exemplo mais prático. No meu solo anterior, o Pessoa era sobre a morte do meu pai. Foi o meu pai que morreu e fui eu que escrevi as piadas sobre o que eu passei. Mas se tu isolares as piadas, outro humorista que tenha perdido o pai podia dizer aquela piada específica. Ou outro humorista que tivesse um pai bissexual. Ou seja, há coisas que tu identificas com um humorista, não é? Sim, mas que se tu isolasses podia ser de outro, acho eu. Não há, a não ser que sejas um humorista ultra específico. Ou acho que o one-liners é se calhar o melhor exemplo de que se calhar o one-liner, por norma um gajo que faz one-liners vive e morre pela qualidade de cada piada isolada. Por norma, não é 100% assim, não é? Mas uma piada do Jeselnik não poderia ser dita por outra pessoa? Eu acredito a minha exceção é essa, é isso que eu estou a dizer, a exceção, se calhar esta lógica a ideia de que a piada é exclusiva de um gajo ou fica mais enriquecida por ser de um gajo, se calhar é quebrada pelos comediantes do one-liners, e mesmo esses por norma têm uma atitude específica. Sim, é o oposto, que eu acho que é interessante para a conversa, que é, há piadas que não ficam bem no tom de outros humoristas. Eu já experimentei textos mais irritado, por exemplo. Certo. Agora vou experimentar esta piada, mas estou mais enervado ou mais irritado. Sim. E eu acho que não cola muito bem. Por exemplo, dou-te um exemplo prático que acho que posso falar disso porque acho que a pessoa não se vai importar. Eu fui ver o solo do Ricardo Maria. E eu gostei do solo do Ricardo Maria. Eu acho que tem boas histórias, tem bons ângulos, tem boas piadas. Mas há uma altura em que ele está lá a falar de uma pessoa e ele chama essa pessoa de putinha. Ele diz, porque essa putinha... E eu disse, eu não sei... Eu disse-lhe depois, eu acho que a piada tem graça, mas o facto de tu dizeres a palavra putinha não tem graça. Porque eu não associo ao Ricardo Maria e ao tom como tu fazes stand-up e à tua personalidade mais empática, simpática, mais... Ela é, sem dúvida, isso, sem dúvida. Amiga do público. Quando tu dizes, soa muito estranho. Percebes? Certo. E ele acabou por tirar, acho eu, e acabou por tirar essa palavra porque ele concordou com o que eu disse. E eu acho que tem mais a ver com isso. Eu acho que é muito complicado. Não era impossível, mas é muito complicado tu isolares uma piada e fazemos aqui um jogo inverso que é de quem é o humorista que disse esta piada, mas ao contrário tu consegues dizer esta piada não funcionaria neste humorista. Certo. Não, faz todo sentido. E é muito normal, já não é o caso do Ricardo Maria, que ele já faz isto há muito tempo, mas especialmente quando tens malta que está nos primeiros anos, como nós próprios, se calhar éramos nos primeiros anos, que somos sempre quase que mini cópias de uma amálgama de comediantes que admiramos, não é? Completamente. Então, se calhar no início um gajo pode ter tendência a não usar uma linguagem que não é sua, como é o caso do que estás a dizer, não é usar uma postura que não é sua, a ir a extremos de... Até um estilo, vou dizer esta, eu não sei se tu te lembras, porque nós começámos a atuar juntos há muitos anos, mas não foi exatamente no meu início. Sim, foi noutra década, ainda era a preto e branca a comédia. Mas tu não me apanhaste... Tu não me apanhaste mesmo no meu início, mas eu no meu início, quando eu comecei a fazer stand-up comedy... Pai, 2007, 2008? Eu não sei anos. Eu tinha 19 anos, 18, 19. Portanto, foi há 19 anos. Pois. Agora, contas feitas, isto dá quanto? São 2006. É 2006. Tu queres depende do ano que as pessoas estiverem a ouvir este podcast, porque é assim que o tempo funciona. Ok, se estiveres a ouvir isto aqui em 2030, não foi em 2006. Tens que fazer as tuas contas agora. Pois tens razão, é melhor datar. Mas pronto, 2006. Sim. Mas quando eu comecei a fazer stand-up em 2016, em 2006, que eu tinha 19 anos, a minha grande referência, quando eu comecei a fazer stand-up comedy, era o gajo que estava na moda na altura, que era o Dane Cook. Eu gostava de outros humoristas, mas o Dane Cook era o grande fenómeno. Eu lembro-me perfeitamente de comprar uma t-shirt para fazer stand-up, que era do estilo do Dane Cook. E eu atuava no estilo do Dane Cook, naquelas primeiras atuações em que tu não tens bem uma voz e não sabes muito bem como é que has de atuar. Portanto, eu durante, vou dizer, os meus primeiros 5 meses a fazer stand-up comedy era o Dane Cook. O que é deprimente, mas toda a gente mas via é verdade. A grande dissonância que havia entre tipo o gajo que estava ali a apresentar-se
o público percebe esse género de coisas, não é? Tipo, isto não és tu, isto não tem piada, isto não tem interesse, isto não tem nada, não tem conteúdo. Mas é natural, ok? Sim. Não é um processo pelo qual todos passamos, portanto eu, na realidade, não censuro ninguém que passe por aí, acho que faz parte do processo. Não. Até porque eu acho que as pessoas depois eventualmente o que valorizam mais na comédia, não, acho eu, no entretenimento em geral, mas o que valorizam mais na comédia especificamente é quando tu és genuíno, não só na maneira como entregas, mas também na tua postura e no teu texto. Quando tu és muito... Quando soa falso, quando estão a contar uma história e soa falso... Mas pode dar a volta. Quando soa falso é um facto. Nota-se que algo de falso e a malta perde empatia ou perde ligação. Mas tens gajos que constroem um personagem de tal forma bem definido que as pessoas saberem que aquilo é um personagem tem piada. Estou a pensar em alguns exemplos. Mas eu acho que a longevidade disso duras... também tem menos longevidade também, pá. Okay, eu acho então que não vou dizer nomes. dura... Então não vou dizer nomes só para essas pessoas não ficarem martirizadas e a dar exemplos assim. Estamos aqui a conversar, acho que podemos... Sim. Não, mas é um facto. Quando está demasiado preso a uma persona, se bem que poderíamos argumentar que o Jeselnik, para pensar em casos mais internacionais, é um gajo mais ou menos preso a uma persona, ou seja, ele tem aquela forma de ser, mas é uma entrega, não é uma específico. persona. Eu acho que é uma entrega, não é uma persona. Tens razão. É mais uma entrega, não uma persona. Sim, é um comentário justo. Sim, mas pronto, se calhar voltando aqui um bocadinho ao Kyle, não sei se tens mais alguma coisa que queiras comentar sobre esse beat. Agora estou super curioso, ok? Muito provavelmente quando desligarmos, se calhar vou procurá-lo para vê-lo na sua totalidade, porque parece muito rico, acho que uma excelente piada e estou satisfeito com a forma como dissecámos esta piada. Não sei se querias fazer mais algum comentário ainda sobre ela. Não, gosto só depois da maneira como ela acaba, em que ele diz a frase, está a imaginar o gajo do Ku Klux Klan no restaurante do mexicano, aí comprar lá a comida, e o senhor mexicano a dizer, pá, tu não podes vir com essa roupa, por muito que gostes da minha comida, não podes vir com essa roupa. E ele acaba com uma frase que eu gosto muito, que é, melhor de qualquer review no Yelp, uma foto com um membro do Ku Klux Klan a segurar um prato de enchiladas, e eu acho que é uma grande frase. É a melhor publicidade. Sim, brutal, eu gosto muito desse beat e aconselho as pessoas a irem ver se tiverem curiosidade, porque está na Netflix no The Stand-Ups, é o episódio do Kyle Kinane. O texto não é todo sobre o Ku Klux Klan, é metade. Mas é tipo a linha condutora, não é? Ele vai fazendo saídas, vai à volta e depois regressa. Curto bem quando a malta faz isso, porque de certa forma mantém-te dentro da mesma história sem tu dares por isso. E lá está, de repente, como tu disseste, isto para ti é um beat de 15 minutos. Que é interessante pensar, que é absolutamente impensável haver rotinas sobre o mesmo tema. Não é impensável, mas é raro. Sobre o mesmo tema durante 15 minutos. E também sim, eu imagino sempre que ele escreveu meia hora e depois foi fazendo, cortando e ficaram tipo 14 minutos muito bons sobre o Ku Klux Klan e as nódoas. E eu acho que o processo é mais ou menos esse, é escreveres 20 piadas para depois teres 8, 7 muito boas e que ficam. E eu acho que isso é melhor. Sim, também faz sentido para mim. Olha, Gui, muito obrigado por teres trazido esta piada, por ter sido o primeiro convidado deste meu novo podcast. Como tu sabes, vai ser um sucesso. Claro que vai. Eu acho mesmo que há muita gente com curiosidade e com vontade de ouvir coisas sobre. Eu também acho. Eu acho que há. Eu também acho. Eu vou ser confesso, a minha forma de estar recentemente é um bocadinho. Eu faço coisas porque gosto. Não porque estou preocupado em carreira. Eu gosto de falar de comédia, é o que mais faço. Tipo, estamos lá fora à porta de um comedy club, falamos, estamos lá, é o que a malta mais faz. Eu pensei, no mínimo, posso tentar fazer disso uma mini ocupação com um podcast novo. Portanto, uma vez mais, muito obrigado. Um grande abraço para ti. E é isso, voltaremos a falar, porque essa é a vantagem deste formato, é que pode vir malta repetida, porque há sempre mais piadas preferidas. Um grande abraço, Gui. Obrigado, Hugo. Tchau, tchau.